Você como mestre de RPG, pensa num mundo fantástico, coloca criaturas, monta cidades, monta dungeons, naquele mapa a lá Skyrim, você começa a pontuar um monte de coisinhas assim, mas se esse mundo não tiver alguma certa cultura, talvez os jogadores acabem deixando um pouco de lado, assim, sabe? Agora pensa comigo, você monta um mundo de RPG, e esse mundo tem festas, festivais e celebrações que realmente parecem vivos. Tudo muda. A cidade então deixa de ser apenas um cenário, os NPCs eles deixam de ser apenas figurantes, e a campanha ganha uma sensação real de história e cultura. Eu sou o Mestre Nagikun e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como transformar qualquer evento em algo épico, memorável e com alguns ganchos narrativos que você pode aproveitar. Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. Quando você vai colocar um festival, um torneio, uma celebração, você simplesmente não coloca porque tá ali. Você precisa do quê? De um motivo para esse festival então existir. Concorda comigo? Toda celebração então, seja no mundo real ou num RPG, eles nascem por um motivo, assim como a gente tem alguns festivais hoje em dia. Concorda comigo? Então quando você for construir esses festivais, pense no que faz com que essa celebração realmente exista. Eles celebram um deus, um mito, eles celebram então um desastre passado, algo que eles sobreviveram, um pacto, eles celebram as colheitas bem-sucedidas, eles celebram uma vitória do passado ou mesmo atual, ou algo que realmente precisa ser lembrado. Um exemplo aqui a gente tem o Festival das Quatro Fomes, que ele celebra um momento em que 4 aldeias se juntaram e dividiram comida durante um inverno brutal. E agora, uma vez por ano, essas 4 tribos se reúnem e assim celebram juntos aquele evento passado, aquele problema que eles superaram, sabe? Um exemplo aqui é o Festival da Colheita em Majora's Mask. Esse festival foi criado para afastar o mal e manter o ciclo da vida. Quando você for pensar numa dessas celebrações, pense no porquê dessa celebração existe. Deve ter um motivo por trás, senão ela é apenas um enfeite, algo para preencher o calendário. Com esse propósito, esse festival vira uma tradição. Assim como você descreve cenas, você descreve o mundo para os jogadores, você deve fazer o mesmo para os festivais, para as celebrações que você está criando. Então a chave para fazer com que esse evento seja épico e memorável é fazer com que o jogador sinta que o lugar está pulsando com vida, com alegria, com festa, realmente como uma celebração. Aqui você pode colocar algumas músicas de fundo de festivais, colocar também sons que ecoam por toda a cidade, por exemplo, sinos que tocam a cada hora, alguns cheiros marcantes, o cheiro da canela, o cheiro do cravo. No meio da cidade eles podem acender uma grande fogueira, ou mesmo colocar lanternas por toda a praça central, ou mesmo um mago, a la Gandalf, fica usando fogos de artifício para recriar algumas cenas. Você também coloca como a multidão está se comportando. Eles estão dançando, talvez uma música típica, eles estão contando histórias. E claramente, se esse festival for voltado a um deus, você coloca alguns pontos de superstição e fé nesse mesmo festival. O exemplo é que o grupo de jogadores estão dentro de uma determinada cidade e essa cidade está tendo um festival bem massa, assim, sabe? Festa, 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 festa. E enquanto eles estão ali, eles percebem que crianças correm ao redor da cidade com lanternas vermelhas assim na mão, sabe? Lanternas com talvez com luzes mágicas. Divertido isso, né? E o que chama atenção é que o aroma de especiarias se mistura ao som de tambores tocados naquela praça central também. Um exemplo aqui é o Festival do Fogo em Avatar. A música, chamas vivas, danças sincronizadas e um peso cultural muito foda por trás de tudo isso. Então, ao criar essa celebração, mostra aos jogadores que a cidade está pulsando com energia, está pulsando com esse festival. Outra coisa que você pode fazer ao pensar nesses festivais, nessas celebrações, é mostrar como é a cultura daquela cidade. Essa celebração então deve retratar como o povo vive. Se o povo é um povo militar, então no meio de tudo isso vai haver um torneio. Se a cultura daquele povo é mais religiosa, vão haver procissões e talvez algumas rezas em meio a tudo aqui, lembrando muito as festas da Inglaterra medieval. Se o povo é mais místico, então haverão rituais em meio a tudo aquilo ali. Se o povo é um povo mais pobre, talvez eles vão retratar um pouco mais a criatividade ante o luxo. E se aquele povoado então é um pouco mais nobre, um pouco mais rico, vai haver um pouco mais de ostentação ao invés do significado daquele festival. Um exemplo aqui que nós temos a cidade de Ferro Manto, uma cidade que vive através da mineração, uma mistura de povos ali, sabe, anões, elfos, humanos. É raro encontrar elfos mineiros, mas é uma premissa muito legal. E eles celebram esse festival através de esculturas metálicas animadas. Eles dão vida, vamos chamar assim, a algumas esculturas que eles fazem. Cada uma dessas esculturas, então, elas representam um ancestral deles. Alguém que pode ter feito um feito de valor, um herói do passado, ou mesmo um antigo rei. O Festival dos Heróis em Fire Emblem mostra a honra e a disciplina de um povo guerreiro. Quando você for criar um festival, então, retrate um pouco dessa cultura do povo, como eles vivem, do que eles vivem através do festival. Outra coisa que você pode fazer ao criar essas celebrações é colocar uma espécie de micro ritual, assim, sabe? Algo que aquele povo faz toda vez que eles celebram aquela festa. Esses detalhes então podem ser pequenos e menos importantes, mas vão fazer com que essa festa, que essa celebração seja muito mais real. Nós temos um povoado, e esse povoado sempre quebra potes ao amanhecer após o festival. Ou mesmo um povoado que sempre que começa a celebração, começa essa festa, eles jogam pétalas no rio.
Outro povo gosta de pintar o rosto, assim, sabe? Lembrando talvez o passado guerreiro deles. Ou mesmo eles acendem velas para seus ancestrais, penduram fitas em árvores, ou comem algo extremamente específico, algo que os ancestrais deles comiam. O grupo então está no festival da lua crescente. Enquanto eles caminham por um beco após uma celebração legal, assim, festa, beberam um monte, então eles estão caminhando felizes, conversando assim. Eles percebem que no canto de cada uma das portas tem uma tigela de leite. Quando eles conversam com a essa pessoa tem um ar mais supersticioso e ele fala que na verdade essa tigela deixada na porta é para alimentar os espíritos cansados, para que eles não adentrem a casa após o festival. O exemplo aqui é o Dia da Marmota, uma celebração real que existe nos Estados Unidos. Eles acreditam que a marmota tem o poder de prever a duração do inverno. Se você quer saber se vai durar mais ou durar menos, você observa o comportamento da marmota. Esses micro-rituais fazem os jogadores imergirem imediatamente na sua campanha. Eles talvez queiram participar desses micro-rituais. Nós sabemos que essas celebrações elas são extremamente divertidas. Os jogadores bebem, riem, falam besteira, conversam com as pessoas, flertam com as NPCs. Porém, sempre que você for criar esse festival, então, ele deve ter um certo conflito, uma espécie de tensão no ar, uma tensão oculta, assim, sabe? Essas festas são, como eu falei, extremamente divertidas, mas elas nunca são perfeitas. Exemplos clássicos que você pode pôr aqui é aquele do ladrão que anda em meio à multidão ali roubando todo mundo. A pessoa que fica talvez no meio da cidade ali falando que alguma profecia fará com que tudo dê errado. O clássico desaparecimento, talvez, de um nobre importante ou do celebrante dessa mesma festa. Uma disputa tradicional entre duas famílias acaba saindo do controle e todo mundo acaba saindo na porrada. E assim, muito da hora. E o clássico então, celebração acontecendo, um exército invade esse mesmo festival. Clássico demais. O grupo então está no festival da primeira chama, mas quando alguém tenta acender a fogueira colocada no centro da praça, a mesma não acende. E alguém dentro da multidão fala que o fato da fogueira não acender é o prenúncio de um massacre. Em Game of Thrones, então, as festas elas sempre escondem alguma tensão, assim, sabe? Casamentos, torneios, festas religiosas. Sempre que tem uma celebração, algo parece que vai explodir. Veja o Casamento Vermelho. Muito foda. E Dark. Então, ao criar um determinado festival, coloca uma tensão ali, uma disputa entre duas famílias. Vai ser muito legal. O grupo participar disso, talvez resolver essa disputa. Fica legal. Claramente, uma celebração não é uma celebração se não houver o quê? Competições. Os jogadores então eles adoram disputar e ganhar prêmios, isso é verdade. Essas competições que você distribui pela praça central ou mesmo na cidade, elas deixam o evento muito mais interativo. Arco e flecha, corrida de sacos, briga de galos mágicos, mas nós não somos a favor de rinha, duelo ritual, concurso de poesia, cozinha arcana e caças lanternas. O grupo então ele está na cidade e eles ouvem falar da corrida dos gatos flamejantes. Meio curiosos, eles vão ver o que é isso, e quando eles chegam no local, eles vão participar dessa disputa e percebem que esses gatos então são apenas elementais de fogo que foram transmutados para parecerem gatinhos fofinhos e bonitinhos assim. Eles têm a aparência do gato, chamas por cima dele assim, e a ideia é que as pessoas que forem participar desse torneio, eles devem guiar esses gatos por uma pista e não deixar nada se incendiar no caminho. Legal. O torneio Tribruxo em Harry Potter é um exemplo muito legal disso, porque é um festival que virou uma trama central para aquele filme. É o primeiro filme que eu assisti do Harry Potter no cinema, é meu livro favorito e meu filme favorito. Se você gosta de Harry Potter, deixa nos comentários se você já viu, se você gosta, se você não gosta. O festival não é nada se ele não tiver o quê? Recompensas únicas para os seus jogadores. Essas recompensas fazem com que os seus jogadores queiram realmente participar dos eventos. Você coloca então aquelas interações que eu coloquei anteriormente e coloca algumas recompensas únicas que os jogadores só podem obter naquele ponto, naquele momento. Algumas recompensas que tornam aquele festival marcante seriam bênçãos de divindade, itens exclusivos, os jogadores adoram itens exclusivos, uma reputação, eles venceram o torneio dos gatos flamejantes lá, um convite secreto para uma festa mais exclusiva, mapas parciais, talvez mapas de tesouros, e alguns objetos ritualísticos que podem ser usados dentro da campanha para alguma coisa. Então você pode amarrar isso, né, à campanha principal, que eles precisam de um determinado item para eles conseguirem exorcizar uma criatura, para eles conseguirem avançar na história. O grupo então participa da corrida dos gatos flamejantes e ao vencerem, eles percebem que eles ganham um item, um amuleto. E esse amuleto proporciona uma garoa que cai recorrentemente sobre a cabeça do vencedor. E o que essa garoa faz? Ela cura minimamente o jogador ali, sabe? Tipo, talvez através de um ritual ou através de uma ativação, ela cura um pouco o jogador. Não precisa ser um negócio de, ó, você está plenamente curado. Mas algo que vai fazer o jogador falar, pô, eu quero ganhar esse item, entende? Em Pokémon, o Festival das Estrelas dá itens únicos e histórias marcantes. Então, ao criar as celebrações, coloque e abuse dos itens únicos, itens exclusivos que ele só pode obter naquele momento. Isso vai fazer os jogadores se interessarem mais e talvez irem atrás de mais festivais. E o que seria num festival desses se o grupo não tivesse encontros marcantes em meio a tudo que acontece ali? Esses festivais podem ser pontos de reencontros entre jogadores e NPCs do passado, algumas despedidas, alguém que, oh meu Deus, estou indo embora porque eu preciso ir para outro continente, adeus. Podem ter romances, revelações e até mesmo construções de memórias entre seus jogadores e NPCs ou entre seus jogadores mesmo.
O grupo está participando de um festival e durante a dança da meia-noite, todos os NPCs então eles retiram a máscara, revelando quem está por baixo. E nisso pode ter rolado uns flertes, pode ter rolado algumas discussões, e nesse ponto eles mostram com quem eles estavam interagindo. É divertido. Os bailes de Persona 5 são festivais que aprofundam as relações entre os personagens. Quando você for criar esse festival, coloque alguns reencontros, coloque alguns pontos marcantes, algo que o jogador vai lembrar e falar, pô, foi legal aquele festival porque a gente encontrou X. E claramente, um festival não é um festival se não tiver um pouco de magia ambiental, vamos chamar assim. O grupo então está nesse festival e eles percebem que existem lanternas que flutuam ao redor da praça central, fogos de artifícios encantados, como eu falei do Gandalf lá explodindo e o Smaug aparecendo, algumas ilusões que começam a contar histórias ali, né, tipo, pô, tamo aqui, lembra daquilo que aconteceu no passado. Alguns espíritos que não fizeram a travessia podem estar participando desse festival. Estátuas que se movem, né? Então elas ficam ali contando uma história, talvez. E claramente música viva. Talvez algo animado por magia. Tambores tocando sozinho, bandolim tocando sozinho, uma guitarra tocando angra. O grupo participa do Carnaval das Mil Faces. E cada máscara que tanto eles quanto os NPCs usam, mudam temporariamente o rosto e a voz do usuário. Não sei se você já assistiu o filme Enrolados, mas lá tem o Festival das Lanternas. Há uma espécie de magia emocional, visual e simbólica quando eles acendem as lanternas e tudo mais. O festival é muito marcante e o filme é interessante também. E claro, conecte o festival à sua campanha principal. O evento então ele deve importar os jogadores. Essa celebração não deve ser uma espécie de filler, a la Naruto, a la Bleach, seja o que for. Ele deve dar pistas, introduzir algum vilão na campanha, abrir caminhos, mostrar a política daquele povoado, talvez a discussão entre dois nobres ou coisas pequenas e pontuais, revelar talvez alguns segredos, o grupo segue alguém e acaba encontrando uma passagem por uma cripta e claro, iniciar arcos pessoais. Um exemplo é que o grupo estava celebrando o Festival da Colheita em uma cidade, festa, 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 e de repente todo mundo tá ali e eles começam a perceber que as pessoas estão apreensivas quando a estátua do Deus Protetor ela racha sozinha, revelando que algo está prestes a despertar no subterrâneo. Ou mesmo que alguns eventos catastróficos estão prestes a acontecer. É massa pra caralho. O Festival da Harmonia em Dragon Prince é um evento bonito que prepara o terreno para eventos gigantescos. Então, como eu falei, use os festivais para que os jogadores tenham pistas sobre a campanha principal ou sobre um caminho que eles devem tomar ou mesmo obter apenas um item exclusivo. Celebrações de um modo geral no seu RPG elas são mais que comemorações. Elas mostram que o mundo então ele respira, é um mundo que flui, é um mundo vivo, que independente dos jogadores estarem naquela cidade, naquele vilarejo, as coisas vão acontecer. E se eles não estiverem lá, talvez algum evento importante aconteceu, eles escutam os boatos no futuro. Você cria essas celebrações com propósito, magia, tradição, conflito e pequenos detalhes culturais. Assim você transforma qualquer evento minimalista em algo épico e memorável para seus jogadores, aproveitando para colocar alguns ganchos narrativos para seus jogadores se interessarem ainda mais e mais pela sua campanha principal. E agora eu quero saber de vocês, se já criaram festivais épicos para seus jogadores? Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!